Paz do Senhor, irmãos. Vamos estar começando a nossa live hoje. Esperar que os irmãos entrem ali. Viviane, Paz do Senhor. Darcy, Pai Reverendo. Pastor Pierre. Irmã Valdete, Paz do Senhor. Irmão Finéias. Andréia, Marta, Paz do Senhor. Hugo, Paz do Senhor, Hugo, Deus abençoe. Estamos orando por vocês. A irmã Linda, Paz do Senhor, irmã Linda, Deus abençoe. Gisele, Alessandra, Deus abençoe. Irmã Fátima, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos estar começando a nossa live hoje, né? Mais uma porção da palavra de Deus. Irmã Luzia, Deus abençoe, irmã Luzia. Hoje, né, um dia bastante calor, bastante, até um pouco demais, né, para nós estamos acostumados aqui já nesse frio, tempo bem calor, mas graças a Deus que Deus tem nos dado vitória, amém? Então vamos estar hoje aqui falando um pouco da palavra de Deus. Vamos falar hoje um pouco sobre a cidade de Jericó, a queda das muralhas de Jericó. Irmão Alex, Deus abençoe. Emília, Pai do Senhor, irmã Emília. Vamos já começar aqui, né, a nossa live hoje, tá bom? Glória a Deus. Vamos estar orando, né, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que nós possamos aproveitar o melhor de Deus nesse dia. Amém? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho querido, neste dia, Senhor, mais uma vez eu quero te louvar e adorar o teu nome. Bendizer ao Senhor por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. Saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e tudo está patente aos teus olhos. Ó Deus, tudo é direcionado por Ti, sabemos que a nossa vida, Senhor, pertence a Ti. Ó Deus, o nosso querer, Senhor, vem de Ti. Meu Pai, nesse dia eu quero abençoar a cada um que está assistindo, Senhor, esta live. Que a Tua palavra, a bênção, chega, Senhor, à casa de cada um. Ó Deus, e que venha realmente, assim como naquele dia, Senhor, derrubar as muralhas, Pai, para que o teu povo tenha vitória, para que o teu povo, Senhor, alcance a bênção, aquilo que o Senhor já tem prometido, Pai. Ó Deus, esteja conosco em todo o tempo, nos guarde e nos livre, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Os irmãos estão entrando ali. Deixa eu tomar uma água aqui para nós começarmos. Então, irmãos, hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, né? Na semana passada nós falamos sobre a travessia do Jordão, né? Irmão Daniel, Paz do Senhor, Mariane, Deus abençoe. Vamos então estar lendo aqui, eu queria ler Josué no capítulo 5, o versículo 13 a seguir. Vamos ler para nós termos aqui uma interpretação daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração hoje. Rosana, Pai do Senhor, esperar você abrir suas Bíblias aí. Vamos estar lendo, amém? Josué capítulo 5, versículo 13, diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que dizes, meu senhor
ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Capítulo 6, o versículo 1 diz assim: ora, Jericó cercou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum homem saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e os seus valentes e valorosos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aí nós vamos ver aqui, eu quero falar hoje a respeito da obediência, da submissão, né, de quando nós colocamos o Senhor à frente das nossas batalhas, à frente das nossas muralhas, que muitas vezes temos que atravessar. Quando nós olhamos aqui, a primeira coisa, veja só o que nós lemos aqui, Josué estava em pé, né, diante de Jericó. Então, ele estava em pé diante do seu problema, né? O problema aqui, o foco era a queda das muralhas. Josué precisava transpor essas muralhas para que pudesse alcançar a cidade de Jericó. Então ele estava de pé diante do problema. E quando nós olhamos muitas vezes, né, a nossa muralha são grandes obstáculos, são coisas que vêm na nossa vida, né, para nós, problemas que para nós é insolúvel. Quando nós olhamos, a história diz que as muralhas de Jericó, elas eram intransponíveis, não tinha como atravessar. E Josué estava ali pensando como que ele iria alcançar aquela, né? Porque Deus já havia falado, Deus era a primeira cidade depois que eles atravessaram o Jordão para conquistar a terra que Deus já havia prometido, eles precisavam passar por Jericó. E aí, diante deles, uma grande muralha. E às vezes na nossa vida, nós somos assim. Às vezes Deus já nos deu uma visão, às vezes Deus já nos deu algo para nós, uma palavra profética, Deus já deu algo, mas existe entre nós e a nossa bênção. Assim como existia o Rio Jordão, agora existe uma muralha. Por isso que às vezes nós falamos, o crente, ele tem que estar evoluindo, ele tem que estar buscando, porque uma hora é um rio que tem que atravessar, e o rio estava transbordando pelas suas ribanceiras. Agora é uma muralha intransponível, ninguém nunca tinha ousado invadir Jericó por causa das muralhas, ele se sentia seguro, né, dentro daquela muralha. E Deus então agora aparece aqui através desse anjo, o próprio Senhor, eu acredito que chega diante de Josué, e Josué, na hora em que ele estava ali pensando como que ia fazer, como que ia atravessar aquelas muralhas, veja só que quando o anjo chega, né, aqui diz que era um varão diante de Josué, ele já pergunta, és tu um dos nossos ou é dos nossos inimigos? Então, irmãos, às vezes, diante da dificuldade, às vezes dos problemas que nós enfrentamos, mesmo sendo que nós já temos a vitória garantido, mesmo que nós temos a palavra de Deus ao nosso lado, que o Senhor peleja por nós, que o Senhor peleja as nossas batalhas, quando nós chegamos diante de uma situação e às vezes o próprio Senhor envia alguém ou, né, traz na mente uma ideia, a gente ainda duvida, porque é natural do homem. Então, nós vemos que Josué não foi diferente. Mas aí o anjo, quando ele diz que ele era um, né, da parte do Senhor, um príncipe do exército do Senhor, então aí Josué entendeu. E agora no versículo 14 nós vemos ele dizendo assim,
Que dizes, meu senhor, ao teu servo? É importante nós entendermos isso, irmãos. Ouvir a voz do Senhor. Ouvir aquele que fala conosco. Realmente aquele que não deixa dúvida. Porque nesse momento em que nós estamos na dúvida, em que nós estamos parados diante das nossas batalhas, das nossas muralhas, nós podemos ouvir vozes diferentes. E aqui, quando ele viu, ele entendeu que era o próprio Senhor e ele diz, meu Senhor, ao teu servo. Então, a primeira coisa que ele disse, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Eu olho para esta palavra, o lugar que estás é santo. Será que era aquele lugar aonde Josué estava de pé? Assim como Moisés, quando ele estava lá no deserto, apacentando as ovelhas do Jetro, seu sogro, e de repente ele vê uma sarça ardendo, e então uma voz sai e diz assim, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Mas eu acredito que Moisés passava constantemente por aquele lugar. Assim como Josué estava de pé ali, era um lugar comum. A diferença aqui, quando tanto lá com Moisés, quanto agora com Josué, o que faz o lugar diferente, o que faz o lugar santo, é a presença do Senhor. Quando ele diz assim, descalça, porque o lugar que estás é santo. A presença do Senhor, ele santifica o lugar. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que descalçarmos. Aqui significa esse descalçar os pés, ou o sapato dos pés, tirar a sandália do pé. Irmãos, nós termos uma comunhão direta com o Senhor. É nós tirarmos aquilo que pode nos separar do Senhor. Então, quando o Senhor falar contigo, quando você ouvir a voz do Senhor, pense nessa palavra. Tire as sandálias dos teus pés. Tire tudo que te preocupa. Tira tudo que interfere entre você e Deus. Se descalce. Essa é a palavra. Se descalce, porque a presença do Senhor faz aquele lugar santo. Então, só aí é que a Bíblia fala assim, que Josué fez conforme o que o príncipe do Senhor havia falado. E aí nós vamos ver que no versículo 2, agora do capítulo 6, aí disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e os seus valentes e os valorosos. Aqui nós podemos ter a certeza, irmãos, que era o próprio Deus, porque a Bíblia diz assim, que o Senhor disse a Josué, olha, eu tenho dado. Então, se eu tenho dado, era o próprio Deus que tinha dado. Então, veja só, para nós recebermos algo do Senhor, nós precisamos desses requisitos, nós precisamos aprender que, primeiro, ao estarmos parados, ao estarmos muitas vezes espantados com aquilo que nós estamos vendo, a muralha é difícil de ultrapassar. Quem sabe essa muralha aqui você pode colocar qualquer dificuldade, qualquer problema que você está tendo hoje na sua vida. Qual é a muralha que você precisa atravessar hoje? Então, acredite que Deus vai, nessa noite Deus vai falar contigo. E Ele vai dizer, mas nesse momento muitas vezes, nós nos assustamos e até perguntamos, é mesmo o Senhor que está falando? Ou será que é uma outra voz? Mas quando você entende que é o Senhor, aqui como Josué, ele se prostrou com o seu rosto sobre a terra. Então, para nós ouvirmos a voz do Senhor, primeiro, nós temos que nos prostrarmos diante do Senhor. Essa é a primeira coisa para que nós possamos ouvir e ter a vitória do Senhor, é nós nos prostrarmos diante dele, nos prostrarmos com o nosso rosto em terra. Então, ele continuou dizendo que ele era um príncipe e que ele
Então Josué disse, se realmente é o Senhor que fala, né? Então fala, porque eu vou ouvir o que o Senhor tem para falar. Mas aí ainda tem mais uma coisa. Muitas vezes, só prostrar não adianta, né? Muitas vezes as pessoas se prostram, mas não tem uma intimidade. Então, quando ele diz assim, agora descalça os seus pés, porque este lugar é santo. Então tira, além de você se humilhar, se colocar de joelho diante do Senhor, tira, descalça os seus pés, se desarma, desarma o seu coração, desarma a sua alma, para que o Senhor possa falar contigo. E quando Josué fez isso, aí nós vamos ver que o Senhor realmente trouxe a ele aquilo que ele precisava ouvir. Ele disse, olha, eu tenho dado Jericó na tua mão, e o seu rei, os seus valentes e os valorosos. Então agora ele recebeu aquilo que o Senhor havia colocado, né, já no seu coração, para que Josué pudesse executar a sua obra. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que, primeiro, nós temos que ser submisso a Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Veja o que ele diz. Que diz, meu Senhor, ao teu servo? O que o Senhor quer dizer para mim? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer para o Senhor, né? E muitas vezes, a nossa oração, muitas vezes nós nos prostramos diante do Senhor e nós queremos dar ordem ao Senhor. Olha, Senhor, faz isso, olha, faz isso, faz isso, faz isso, né? Mas o que ele disse, ele falou assim, ó, que diz, meu Senhor, ao teu servo? O que o Senhor quer de mim? E aí ele disse, então agora você descalça os pés. Essa muitas vezes é a nossa dificuldade, né, de nós recebermos do Senhor, porque nós não nos entregamos por inteiro. Nós achamos que, como diz, né, 50% tá bom. Não. Então, quando Deus começou agora a falar com Josué, e ele deu todas as estratégias, ele disse que era para ele colocar os sacerdotes levando a arca, e assim ele fez, a obediência, né? O povo do Senhor, ele obedeceu o mandado do Senhor. No versículo 6 aqui, nós vemos que diz assim, então Josué, filho de Nun, disse ao sacerdote, levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes leve 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. Então, eles obedeceram. Para nós conseguirmos a bênção do Senhor, para nós obtermos a vitória, nós precisamos seguir um roteiro, nós precisamos ter uma sequência de coisas para nós alcançarmos. Não é de qualquer maneira. Nós olhamos hoje, por que muitas vezes as pessoas não recebem algo de Deus? Porque eles ultrapassam as suas ordens, eles querem fazer por conta própria. Existia aqui uma sequência. Olha, os sacerdotes levem a arca do concerto. Durante muito tempo, a arca do concerto era o sinal de vitória, era o sinal da presença do Senhor. Eu escrevi aqui alguma coisa, o que significava a arca do concerto, ou a arca da aliança para alguns, né? O povo de Israel jamais alcançaria vitória se a arca da aliança não estivesse presente, pois ela era o símbolo da presença de Deus. Então, irmãos, sem a presença de Deus, sem a arca do concerto, e quem levava? Os sacerdotes levavam a arca logo à frente, para que a presença do Senhor fosse à frente. Então nós não vamos obter vitória se nós não estivermos com a presença do Senhor na nossa vida, né? A presença do Senhor, ela afugenta os inimigos, ela abre caminho para que o povo do Senhor obtenha vitória. Então, não vá para uma batalha, não vá para uma muralha sem a presença do Senhor. É por isso que, como eu disse, às vezes as pessoas não conseguem, porque vai com a sua própria vontade.
E essa própria vontade, às vezes, irmãos, nós temos que entender algo. Eu não sou contra algumas coisas que eu vejo pessoas fazendo, mas o excesso de confiança, às vezes, a pessoa ela se acha tão santa, às vezes ela se acha tão capaz por algumas coisas que ela faz que ela esquece de Deus. Ela acha que ela é capaz de fazer porque ela é santa. E nós o que temos que fazer é a presença de Deus na nossa vida. Então, atrair a presença de Deus para nós, ela tem um limite. Porque depois nós passamos a ser independente. Achamos que nós temos essa presença onde nós vamos. E não é assim. Nós precisamos a cada batalha chamar o Senhor para ir conosco na batalha. Nós não somos suficiente para irmos para uma batalha. Não, cada batalha é uma estratégia. Cada batalha, Deus deu uma estratégia. Se nós olharmos para Deus, aqui no caso dessa batalha, era dar volta 7 dias. E depois nos 6 dias, e no 7º dia, 7 voltas. Então, eu não posso pegar uma situação e querer dar 7 voltas, porque não é isso que o Senhor tem para essa batalha. Quando nós olhamos Davi em uma batalha, o Senhor disse assim, olha, vocês voltam, dá a volta por trás dos inimigos e fica olhando, olha pelas folhas, olha pelas copas das amoreiras. Se vocês verem o vento soprar, vai porque eu já venci. Então, irmãos, tem batalha que nós não precisamos vencer. O Senhor diz, fica aqui que eu vou vencer. E às vezes nós queremos dar 7 voltas para que aquela vitória que seja alcançada, quando Deus tem uma outra estratégia para nós. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus a cada batalha que nós vamos enfrentar. Isso é muito difícil, porque, como eu disse, não, eu fiz tal coisa e deu certo, mas essa batalha agora não é dessa maneira. O Senhor quer que você seja dependente dele em cada batalha e ouça o que ele vai dizer. Vocês se lembram de Josafá? Josafá vem os exércitos. Qual seria o lógico de um guerreiro, de um homem que conquistador? Era chamar exército, era chamar outros reis para lutar contra ele. Josué foi para frente do templo e orou ao Senhor, e o Senhor deu uma estratégia completamente diferente do que seria uma estratégia militar para enfrentar uma batalha. Josafá diz, olha, o Senhor disse para Josafá, chama os cantores, chama os levitas, os cantores, e coloca eles na frente da batalha. Olha aqui ele diz para Josué, para que Josué leve a arca da aliança. Mas para Josafá, ele disse, olha, coloca os cantores, os levitas, para louvar o nome do Senhor. E era tão simples, os irmãos sabem, né? Não era um hino tão de batalha, não. Não. E o Senhor deu estratégia, não precisaram de lutar. Quando chegaram no campo de batalha, só viram corpos. Então, entenda isso na sua vida nessa noite. Se coloque diante do Senhor, para que o Senhor possa falar como você vai lutar. Não lute pela próxima batalha com as armas que você lutou na batalha passada. Porque cada batalha tem uma estratégia. Isso que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Então, hoje, né, como eu disse, uma coisa é certa. Sem a presença do Senhor, jamais triunfaremos em qualquer batalha que nós tivermos. Então, fique com essa palavra nesse dia, né? Então, depois ele foi dando as instruções. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos nas nossas batalhas, muitas pessoas, né, não vencem as batalhas porque não obedece hierarquias. Aqui ele disse assim, ó, coloca os sacerdotes para ir na frente. Coloca a presença do Senhor
a arca e o sacerdote vão levar a arca. Hoje em dia, como eu disse, tem muitas pessoas que eles se acham autossuficientes. E esses dias eu falei já falei na igreja aqui, que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo de crentes, né? De crentes autônomos. Crente, para nós aqui, self-employer. Eles são suficientes. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu jejuo em casa e eu vou para a igreja porque eu sou bom, eu vou lá prestar algo, porque na verdade, eu não precisava ir na igreja. Eu sou suficiente. E isso leva as pessoas a ser, como eu posso dizer, quebrar uma hierarquia. Porque se Deus instituiu, veja aqui, Deus poderia colocar na frente os melhores guerreiros. Deus poderia colocar aqui os melhores freixeiros, aqueles homens de estratégia. Disse, não, coloca o sacerdote. Porque através do sacerdote na frente é que eu vou operar. E como eu disse, muitas vezes hoje as pessoas querem ultrapassar o sacerdote. Hoje, pastor, infelizmente eu tenho que falar aqui, irmãos, Deus está me falando agora, eu nem ia falar isso, mas as pessoas hoje querem ser mais que pastor. A pessoa é novo convertido, quer dar ordem para o pastor, quer passar o pastor pela frente, quer instruir o pastor. Outros acham que, como eu disse, são autossuficientes, não precisam do pastor. Algum tempo atrás, quando eu me converti, eu me lembro que todas as coisas, muitas coisas que as pessoas iam fazer, ligavam para o pastor. Quando mudava para uma casa nova, ligava para o pastor e orar, abençoar a casa. Não é ungir, passar óleo, essas coisas, não, ir lá, orar, fazer uma oração. Hoje em dia não, as pessoas fazem as coisas e a gente nem fica sabendo, né? E isso eu tenho conversado com alguns pastores, não só aqui na Inglaterra, mas no Brasil, e tem sido essa dificuldade. As pessoas não querem ter essa hierarquia, que o sacerdote é que leva a arca. Qualquer um acha que pode levar, qualquer um acha nessa autossuficiência que as pessoas têm no dia a dia hoje, eles querem levar para o lado espiritual. Então, acha que a igreja não está bom assim, porque eu posso fazer, eu posso indicar, mas não, é o Senhor que dá estratégia para o líder. E o líder precisa, então, dividir aquilo que o Senhor tem dado. E é o que Josué fez. Não levou os melhores guerreiros, não. Leva o sacerdote com a arca, a presença do Senhor. Isso que nós temos que fazer. E muitas vezes, então, o que acontece? A vitória não vem, a bênção não vem, porque individualmente você está fora do corpo. Se você não participa da comunhão, né? Se você não participa da comunhão, do todo, aí individual você pode fazer, mas a gente tem várias situações, né? Lá no Brasil a gente diz que uma andorinha só não faz verão, né? E a gente vê que as formigas trabalham em união, e às vezes a pessoa tem um grande potencial, mas por se achar autossuficiente, não faz a obra que o Senhor tem na vida dele. Por quê? É individual. Ele não quer aparecer, mas na verdade ele quer fazer por si só. Então eu vejo muito, em muitos lugares, como eu disse, eu tenho falado com muitos pastores, isso é uma dificuldade hoje que nós temos, de pessoas que não são submissos às autoridades colocadas por Deus. E aí, às vezes, é o que nós vemos, irmãos, infelizmente, muitas igrejas que são abertas, por quê? Porque a pessoa acha que ele é autossuficiente e ele pode abrir um trabalho então, porque ele não concorda, isso, aquilo, eu sou mais santo do que o fulano, eu sou mais santo do que o pastor às vezes, eu sou mais santo, eu sei mais, eu sei administrar, eu sei... o que nós temos que ver é isso, que capacidade humana é uma coisa, mas liderança espiritual é outra, é Deus que dá.
Então, se nós olharmos aqui, Josué certamente estava colocando o exército em perigo, o sacerdote em perigo, a batalha em perigo. Mas quando Deus ordena, é assim que devemos fazer. Então, primeiro, né, a obediência a Deus. Depois, aos líderes, fazer conforme os líderes mandam. Olha aqui no versículo 10, Josué diz ao povo assim, ó, não gritais, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairás palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu diga, gritai, e então gritareis. Então, imagina se tivesse alguém ali e achando que tinha jejuado 3 dias antes da batalha, tinha passado a noite inteira em oração e falasse assim, não, o Senhor falou comigo e eu já vou tocar a buzina aqui no 3º dia. O que aconteceria? Ah, não, esse pastor aí tá 7 dias rodeando aqui, tudo em silêncio. Não, irmãos, ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que o Senhor tem indicado ao povo e hoje, infelizmente, muitos, né, estão perecendo, muitos estão porque não têm ouvido a voz dos seus líderes. Então aqui nós vamos ver que isso é uma doutrina do silêncio. Quando Deus te falar alguma coisa que vai fazer, que você tem que fazer, não saia falando, não saia se expondo. Muitas pessoas perdem a bênção, por quê? Porque Deus mandou ele fazer alguma coisa e já começa, não, porque vai me dar vitória, porque Deus já falou, Deus já falou. Não, fecha a tua boca, deixa acontecer. E no momento certo você vai gritar, no momento certo você vai fazer, porque senão você vai atrapalhar a obra de Deus na sua vida e na vida daquele que vai receber a bênção. Então, muitas vezes, irmãos, já aconteceu comigo, talvez alguns irmãos já sabem, situações que chega de manhã, 7 horas, uma pessoa liga para mim, pastor, hoje vai acontecer uma coisa, porque eu vou pegar, eu vou matar, e se o senhor não falar, o que eu vou fazer? Eu vou orar e pedir ao Senhor. Como eu disse, já aconteceu coisas que quando chegou a noite se resolveram, se abraçaram e tal. Só que alguém diz, o pastor não fez nada. Mas eu falei com aquele que sabe fazer as coisas. Eu falei com aquele que pode fazer as coisas, aquele que trabalha em silêncio. O Senhor muitas vezes ele trabalha em silêncio. Então, aprenda isso. Não conte a sua bênção antes do tempo. Não mostre aquilo que o Senhor tem dado para você, né? Se nós olharmos o rei Ezequias, ele mostrou o seu tesouro para o rei Senaqueribe. E a Bíblia diz que Senaqueribe saiu, mal virou as costas e assentou no seu coração de voltar e saquear o reino. Então, muitas vezes é isso que acontece. Nós perdemos a bênção, nós deixamos de fazer grandes coisas, porque nós contamos, nós falamos antes do tempo. Então, deixa a lei do silêncio trabalhar na sua vida e você será abençoado. Amém? Glória a Deus. E depois, irmãos, quando eles fizeram, conforme eu estou dizendo, 7 dias. Imagine, desculpa. Imagine, 7 dias, todos os dias, tocava, dava a volta na cidade. Depois, 6 dias. No 7º dia, então veja aqui no versículo 15. E sucedeu que no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. O 16. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai.
porque o Senhor tem dado a cidade na sua mão. Então espere o momento de você gritar, espere o momento de Deus falar contigo, e certamente você vai receber a vitória. E aí os irmãos sabem a história como foi, né? Eles então entraram, a cidade não precisou de estratégia. Quem sabe lá quando Josué estava de pé, olhando para aquela muralha, quem sabe ele dizia, o que o Senhor vai fazer? O Senhor me deu Jericó. O Senhor disse que eu vou avançar. Essa é a terra que o Senhor tem dado. Mas agora eu vejo uma muralha. E essa muralha ninguém ousou ultrapassá-la. Como que eu vou fazer? Talvez eu vou fazer um túnel, passar por baixo dessa muralha para entrar na cidade? Não sei. Como que eu vou fazer? Será que a gente vai... Alguma coisa ele estava pensando, mas o Senhor veio com uma situação tão fácil. Obedece a minha palavra. Fica em silêncio. No momento em que eu ordenar, grita, e as muralhas cairão. Então, irmãos, essa é a estratégia de Deus para nossas vidas. Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos nos colocar na presença dEle, reconhecendo que a presença do Senhor, ela santifica o lugar. Né? Se nós olharmos, por exemplo, a igreja, o templo lá em Oxford, lá em Thetford, lá em Swindon, é um lugar santo? Não. É um prédio comum de alvenaria, a presença de Deus que nós levamos até lá, e os hinos que nós cantamos, as orações que nós fazemos ali, atrai a presença do Senhor, e aquele lugar se torna santo. Então, aonde você estiver, se você chamar a presença de Deus, se você buscar a presença de Deus, se você se humilhar, se você descalçar os seus pés, entenda, esse descalçar os pés, irmãos, é se colocar diretamente ao Senhor, sem nada de entre você e Deus. Então esse lugar será santo, porque a presença do Senhor, ela é real aonde nós invocarmos, aonde nós buscarmos. E depois, obedeça os seus líderes. Obedeça aqueles que o Senhor constituiu como líder. Josué não foi chamado no estalar de dedo. Josué não caiu de paraquedas, como nós costumamos dizer. Josué esteve aos pés, ele aprendeu de Moisés, ele andou com Moisés, ele sofreu com Moisés, ele aprendeu de Moisés. Então, no tempo certo, nós sabemos da história, Deus chega para Josué e diz assim, o meu servo Moisés está morto, mas agora você vai conduzir esse povo a uma terra que eu prometi aos seus pais que daria. Então, Josué, ele traz uma responsabilidade muito grande, e Deus não é aquele que dá a responsabilidade e tira ou troca a responsabilidade, não. Quando Deus dá uma responsabilidade, ele cumpre, né? Algum tempo atrás, talvez algum irmão que está me assistindo aqui vai se lembrar, nós estávamos num culto aqui na nossa igreja, e eu estava... eu tive uma visão de Deus assim, que todos os obreiros estavam em cima do púlpito, e cada um estava... Deus tinha dado uma lâmpada acesa, né? E algum deles deu a lâmpada acesa para o outro. E a lâmpada que ele deu para o outro apagou. E ele ficou sem lâmpada. E o Senhor me fez naquele dia entender. E Deus me tomou ali numa profecia. E ele disse que alguns, ao qual o Senhor dá a responsabilidade, a qual o Senhor dá o ministério. Aquela lâmpada significava um ministério, uma promessa. E a pessoa foge da responsabilidade, passa para o outro a responsabilidade. O outro não fica com duas responsabilidades, não aumenta a unção do outro,
Não, porque cada um tem a sua chamada, cada um tem a sua unção. Mas o que aconteceria se você renunciar à sua chamada, se você querer que o outro faz aquilo que Deus falou para você fazer, você perde, você fica sem a chamada, mas o outro não fica com mais do que aquilo que ele tem. Então o que eu quero dizer com isso? Josué ele foi chamado para isso e Deus honrou. Porque quando eles obedeceram o chamado que Deus tinha dado a Josué, eles tiveram vitória. Nós vamos ver mais para frente, o livro é maravilhoso de Josué, né? Nós vemos aqui Josué orando e o sol parou para que ele pudesse vencer uma batalha. Imagina, irmãos, então aqui é a essência daquilo que Deus faz através da obediência. Homens capacitados, homens chamados por Deus, realizam grandes coisas. E aqueles que estão à sua volta são abençoados quando obedecem, quando seguem, quando se submetem à autoridade de Deus dada por eles. E então nós vemos aqui que eles demoraram, foi cansativo, né? Como eu disse, se fosse hoje, muitos teriam desistido, muitos já teriam feito ali uma conversa e não, nós não vamos ficar, vamos sair, eu tenho orado e Deus não aprovou esse negócio. Não, mas eles obedeceram à voz do seu líder. E quando ele gritou, vamos, agora é hora, agora o Senhor nos deu a cidade. Então eles avançaram, as muralhas caíram e eles obtiveram a vitória, aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. E nessa noite eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor. Eu não quero que você, talvez alguém possa interpretar e dizer, mas o pastor está querendo que a gente obedeça ele. Não, não obedeça o pastor Cido. Obedeça o Deus que me capacitou, Deus que me colocou diante desta igreja, diante desse ministério, para que nós possamos juntos conquistar as Jericós que virão, para que nós juntos possamos derrubar as muralhas que virão, para que juntos nós possamos, assim como Josafá, os exércitos podem vir, o inimigo pode vir com vários exércitos, mas nós vamos não com espadas, não, nós vamos colocar louvor, adoração, a presença do Senhor na frente e certamente as muralhas cairão, certamente os inimigos do povo de Deus vão se matar entre si, vão se devorar entre si e nós vamos passar sem precisar de lutar. Assim como naquele dia Davi, tão somente ele deu a volta, como o Senhor tinha falado, não vai por aqui, vocês não precisam enfrentar os filisteus, não vão por aqui, fica olhando. Se vocês verem a copa das amoreiras balançar, vai porque eu já guerreei. Espere as amoreiras, vai balançar na sua vida. Não precisa você brigar, não precisa você enfrentar. Tão somente ouça a voz do Senhor. É para você se desviar do mal, não ir de frente ao inimigo. Dá a volta e fica olhando, porque o Senhor vai pelejar por vós. Essa é a palavra do Senhor, obediência. Ouvir a voz do Senhor, esperar o tempo do Senhor, ser unânimes uns aos outros, esperar para que possamos juntos guerrear a batalha que o Senhor tem, já a vitória garantida para a nossa vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem dado nesse dia. Espero que os irmãos continuem abençoados, que os irmãos continuem adorando o nome do Senhor. Estamos aí na iminência de voltar aos nossos cultos. No começo, né, da pandemia, a gente pensou que a gente ia ter que alugar umas igrejas maiores aí, porque o povo inteiro, o mundo, estava voltado para obedecer o Senhor, para se arrepender, para voltar para a igreja. Muitas pessoas prometendo, não, se eu passar, mas nós sobrevivemos. Então agora é tempo de nós voltarmos, é tempo de nós realmente louvarmos o Senhor, agradecermos ao Senhor por as bênçãos que Ele já fez, por até aqui ter nos sustentado. É uma bênção nós podermos contar a vitória, irmãos. Passamos por essa
pandemia, passamos por essa luta e o Senhor tem estado conosco. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos estar agora orando, né, pelos irmãos. Eu não vi aqui as pessoas que colocaram os seus nomes, mas a Mandré está trazendo aqui. A irmã Thaís continua pedindo oração pela sua amiga Bárbara. Ela passou por uma cirurgia. A irmã Ana Cláudia pede oração por ela, né? E a saúde da sua família. O evangelista irmão Crodoaldo, né? Que está bem atacado dessa alergia aí. Vamos estar orando, né? Continuar orando por ele. A irmã Isabel pede oração por seus filhos. A irmã Emília pede oração pela Samela, né? E sua filha Sara. Também vamos estar orando pelo pai da nossa irmã Laudiceia. Ele está lá no Brasil, está internado e nós precisamos estar intercedendo. Ele está na UTI, né? Também está precisando das nossas orações. A Maria do Carmo, mãe da irmã Cleonice, também está precisando das orações, né? Vamos continuar orando pela irmã Valdete, né? Orar uns pelos outros. E mais uma vez eu coloco a minha família aqui atrás. Aí a gente, né? Hoje, né? Os irmãos estão sabendo aí, na noite passada a minha mãe teve uma complicação lá e foi para a UTI. Então, ela passou a noite e agora a gente não está tendo muita notícia. Ficou do médico passar as informações e até agora a gente não sabe direito. Mas que, né, Deus possa fazer aquilo que Ele achar melhor. A gente sabe que hoje é o aniversário da minha mãe, 88 anos. Né? Graças a Deus que o Senhor nos concedeu todo esse tempo, está com ela, e eu creio que Deus ele vai fazer uma grande obra. Volto a dizer que histórias comuns não são contadas, né? Então vamos contar essa história para a honra e glória do nome do Senhor. A Maeli está pedindo oração. A minha cunhada, Maeli, está pedindo oração por ela, pela sua filha, pelo meu irmão. Foi confirmado. Né? E a Maeli foi confirmado também o Covid-19. Então, assim, irmãos, a minha família hoje é carente das suas orações. O né? Felipe Guilherme, irmão da Isa. Felipe Guilherme, irmão da Isa, né? Lá de Tetford, nós precisamos estar orando por ele, né? Para que Deus venha trazer uma libertação, venha trazer paz no seu coração. Ele está passando por um momento de depressão. Às vezes foge o nome aqui, irmãos. Mas a gente sabe que Deus é poderoso para fazer grandes coisas. Amém? Então, vamos estar orando, orar pela Karina, também minha sobrinha que está também, né, com suspeita do Covid e está esperando os resultados dos exames. Todas elas tiveram contato com a minha mãe, então a gente sabe que, né, corre o risco aí de estar contaminada. Mas nós cremos num Deus que tudo pode. Amém? Então vamos orar, que Deus possa abençoar nossas vidas. Oramos. Amado Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, o teu Filho querido, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Porque até aqui o Senhor tem dado vitória, até aqui o Senhor tem dado graça, Senhor. O Senhor tem curado, Senhor, o teu povo. O Senhor tem libertado, Senhor, vidas, ó Pai. E nós apresentamos a vida do Guilherme. Ó Deus, que ele possa, Senhor, ser liberto dessa depressão. Ó Deus, não sabemos o motivo que tem levado, Senhor, ele a esta situação, mas sabemos que Tu pode libertar. Ó Senhor amado, peço pela minha família, minha mãe, a minha cunhada, ó Deus, toda a minha família ali que tiveram contato com a minha mãe, ó Deus, que o Senhor venha guardar, Senhor, que o Senhor venha livrar, Senhor, deste mal. Também, Senhor, neste momento eu peço que o Senhor visite, Senhor, aquela UTI onde está minha mãe, que o Senhor possa alcançá-la, ó Deus, com as Tuas mãos poderosas.
Nós repreendemos, Senhor, esse espírito, Senhor, essa doença, Senhor, que está sobre a vida da minha mãe, da minha família. Nós repreendemos no nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que o teu nome seja exaltado. Ó Deus, que o Senhor possa olhar, Senhor, que o Senhor possa se lembrar, ó Deus, das noites, ó Pai, em que ela antes de dormir, Senhor, ainda com a sua idade já avançada, com a sua saúde debilitada, Senhor, mas ela nunca dormia sem ler a tua palavra. Ao amanhecer, Senhor, novamente, Senhor, jamais ela esqueceria, Senhor, de ler, de orar, de buscar, Senhor, por cada filho, ó Deus. Ó Senhor amado, pela tua igreja, Senhor, ela tem orado, ela tem buscado. Ó Deus, e por isso eu te peço, lembra, Senhor, da tua serva, Pai, neste momento. Senhor, visita aquela enfermidade, Senhor. Tira, arranca, Senhor, do corpo físico, Senhor, da tua serva, Pai, para que ela possa testemunhar. Ó Deus, também a minha tia Cícera, que o Senhor possa entrar, Senhor, com providência, Deus, que o Senhor venha curar, Senhor, o câncer. Ó Deus, ela está fazendo quimioterapia, mas nós sabemos que o Senhor é o dono da vitória, o Senhor é o dono da bênção. Deus, nós pedimos também, ó Deus, pela irmã Valdete, que começou também a fazer a quimioterapia, mas que o Senhor possa entrar com providência. Sabemos que a última palavra é do Senhor, e a tua palavra, Senhor, neste dia, é para que nós possamos obedecer, para que nós possamos saber que aonde a tua presença está, Senhor, o lugar é santo. Ó Deus, e que nós possamos esperar em ti, ó Deus, o momento certo em que o Senhor possa dizer, grita, porque agora te dei a vitória. E nós estamos esperando este dia, Pai. Nós estamos esperando este dia em que nós gritaremos, ó Pai, que nós vencemos o Covid, que nós vencemos, Pai, o câncer, que nós vencemos, Senhor, AIDS, que nós vencemos, Senhor, diabetes, que nós vencemos, Senhor, todas as enfermidades, e acima de tudo, Pai, a tua presença continuará conosco. Ó Deus, que nesse tempo de angústia, que nesse tempo, Senhor, de aflição, Deus, nós possamos esperar em ti. Deus, nós pedimos, ó Pai, ali pela Argentina, ó Senhor, o Rio Grande do Sul, onde está ameaçado, Senhor, com uma nuvem de gafanhotos. Ó Deus, nós sabemos que a tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela tem que se cumprir, mas que o Senhor venha guardar as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, nesse tempo difícil, Pai, guardar aqueles agricultores que têm plantado, Senhor, o seu sustento e hoje vivem, Senhor, com a ameaça, Senhor, de ser levado pelo gafanhoto. Ó Deus, eu peço, Senhor, na minha humilde oração, Pai, no meu humilde, Senhor, entendimento, ó Deus, eu peço, assim como tantos homens de Deus pediram, Senhor, na Bíblia, Senhor, se é pecado da humanidade, se é pecado, Senhor, da tua igreja, se é pecado do teu povo, Senhor, nós nos arrependemos. Eu me coloco, Senhor, diante do Senhor nesta hora, Pai, que o Senhor venha interceder sobre esta nuvem de gafanhotos, Pai, que o teu nome seja glorificado, que haja, Senhor, um mover, Senhor, do teu Espírito, Senhor, e que todos entendam que a tua mão, Senhor, é que fez isso, ó Deus, para a honra, para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos e pedimos a tua bênção, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar encerrando, né? Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco, agradecer pelas orações, né? Pelos pedidos aí de oração, a confiança que os irmãos têm tido na nossa igreja, no nosso ministério, né? Sabemos que Deus já realizou muitos milagres, Deus continua realizando, e nós sabemos, irmãos, que nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos pelo que Ele é, e por aquilo que Ele vai fazer com as nossas vidas, com a nossa alma, naquele dia em que todos nós chegaremos, né? O dia em que o Senhor nos chamar para estar com Ele, nós possamos ir, deixando aqui o legado, deixando aqui a nossa história marcada. E se for o dia que todos subiremos, estaremos com Ele para sempre, adorando o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, né? Compartilhe esta live, né? Também vá lá no YouTube, MRV UK, né? Clica lá, inscreva-se, para que você possa estar nos ajudando a transmitir
a palavra do Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe, né? Tô vendo ali as pessoas dando ali muitos ok ali, né? Dá um sinal aí de glória a Deus aí, aleluia. Vamos poluir, né, o ar aí com glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que, né, quando nós mandamos glória para o Senhor, Ele manda glória para nós. Quando nós mandamos aleluia para o Senhor, aleluia que significa assim seja. Nós estamos dizendo, Senhor, faça em nós a sua vontade, faça o seu querer na nossa vida. Senhor, assim como Josué, fala, Senhor, que o teu servo faz, o teu servo obedece. Então, dê glória a Deus, dê aleluia, né? Eu estou muito feliz, irmãos, por esses dias, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Às vezes a gente pensa que tempo de sofrimento, tempo de angústia, mas é nesse tempo que o Senhor prova a nossa fé. É nesse tempo que o Senhor prova que nós somos uma igreja unida, que nós somos uma igreja independente de um templo físico, onde nós vamos nos reunir. Claro, como eu disse, vamos ali para adorar o Senhor. Nós vamos ali para adorar aquele que vive, que reina. Quão gostoso, irmão, quão tremendo foi o nosso culto de sábado ali na igreja. Eu queria que quando nós nos reuníssemos, os irmãos sentissem essa presença que nós temos sentido ali. E não foi uma presença só naquele dia, não. Essa presença ficou nos nossos corações. Aqueles que estiveram ali, eu creio que os irmãos nas suas casas, ao tomar a ceia, ao tomar ali o cálice, relembrando a morte do Senhor Jesus, mas proclamando que Ele vem. Irmãos, isso renova a nossa fé, isso renova a nossa vida, e que isso seja uma verdade na nossa vida, que não seja só um momento de fantasia, que não seja só um momento de emoção, mas que seja de prática, que seja real na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe, né, em nome de Jesus, e que ore uns pelos outros. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe. Na sexta-feira nós vamos ter a diaconisa irmã Viviane, a diaconisa irmã Fátima. Estarão lá de Tetford trazendo uma palavra abençoada. No sábado, né, teremos a cantora Vanilda Bordieri. Estará também participando da nossa live lá de Tetford, e os irmãos vão aí compartilhando, convidando para que nós possamos ter uma noite abençoada. No domingo de manhã, a irmã Andréia estará transmitindo também a sua live, juntamente com as Mulheres Restauradas. E à noite, Pastor Pierre, mais uma vez com a sua família, adorando o nome do Senhor, e nós juntos glorificando ao Senhor. Amém? Deus abençoe, no nome de Jesus.